Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Graziele, sou professora do IFBA, Campo Juazeiro. Eu gostaria de saudar a nossa comunidade acadêmica que está aqui com a gente, participando desse momento para a gente conversar sobre as atividades de ensino não presenciais emergenciais. Saúdo a todos os discentes, todos os servidores, técnicos administrativos em educação, docentes, terceirizados, todos que aqueles compõem juntos essa comunidade lá em Juazeiro. Eu gostaria de saudar também a nossa reitora, a nossa magnífica reitora, Luzia Mota, que está aqui presente, para fazer uma fala também sobre as AEMPs com a gente e bater um bate-papo aqui sobre esse assunto tão importante. Para iniciar esse nosso movimento, eu vou chamar o professor Tiago Farias, que vai fazer uma apresentação agora para a gente. Olá, pessoal. Boa noite a toda a comunidade IFBA Juazeiro. Para quem não me conhece, eu já fui apresentado por Grazi, né? Meu nome é Tiago, sou professor de leitura e produção de textos. Quero saudar toda a comunidade juazeirense do IFBA. Quero saudar também a nossa reitora, a professora Luzia, diretor Fernando, nossa diretora Vânia, os demais colegas de trabalho, né? Aproveitar este momento aqui também para registrar que estamos na Semana do Professor, né? Então, desejo votos de esperança e de força para que a gente consiga se ajustar a essas demandas, né? Se afastar um pouquinho também do romantismo que querem colocar a nossa profissão e encarar uma profissão como algo normal, né? Como um trabalho comum, né? Embora esteja encerrada nessa profissão atitudes demasiadamente humanas, né? Então a gente carrega esse valor por conta disso, mas distanciar-se um pouco do romantismo da profissão também é uma mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos colegas, tá bom? Eu escolhi aqui um cordel, né, que eu fiz há um tempo e se chama Cordel do Amanhã. É uma mensagem que inicia assim de uma forma um pouco sisuda e realista, mas depois a gente vai cair num local mais esperançoso, né? Mais confortável de ficar. Mas eu estou trazendo essa mensagem um pouco árida no início, porque não existe vida fora da dor também, né? Viver é doer, e a gente precisa estar o tempo todo buscando experiências positivas que são advindas dessas dores, né? Desses momentos áridos. Então vamos lá, é o cordel do amanhã. Na tragédia inflamada de humanos moribundos, nas florestas estragadas de ditames vagabundos, há pedidos de clemência, amor, sobrevivência, mas o mundo fica atento à chegada da falência. CPF é o cadastro da pessoa que morreu, CNPJ é o registro da empresa que cedeu. Viver é pecado, economizar não. Crendice é aliada, a pesquisa é ilusão. Entre morrer e falir, um rio passa contido. Entre choros e cifrões, quanto horror é difundido. Vejo rastros e pessoas num vagão sem oriente. Vejo o diabo sendo Deus na cabeça de dementes. Não há ternos sendo mortos, mas descamisados sumidos. Einstein seguem limpinhos, eus seguem gemidos. Permita, Deus das alturas, no voo das grandes asas, que a ebulição da ciência chegue a todas as casas, que o humano desperte da insensatez profunda e haja mais que abraços na vida que nos inunda. Pandemias sejam expulsas das veias e dos canhões e o ar volte a ser livre para salvar os pulmões. Esperanças voltem verdes a celebrar novas vias e os espíritos de luz estabeleçam alegrias, pois não há dor que perdure, não há mal que ature a fé em um novo dia. Deixo aí para vocês esse término, né? Esse término da esperança, né?
Porque esperançar hoje é um verbo tão urgente quanto amar. A gente não pode deixar a esperança de lado. E assim eu me despeço dessa abertura, mas continuo aí da live com vocês. Abração. Obrigado, Grazi. Tiago, muitíssimo grata aí por esse poema, que é uma composição sua, sempre tão sensível, e que esse esperançar nos movimente, né? Ser professor é uma luta, não é só um trabalho, a gente está em luta constante, são todos os dias, todas as horas. Muito obrigada por esse alimento que é a poesia, e nesse momento eu gostaria de chamar aqui o nosso diretor-geral, queridíssimo Fernando Paixão, e também a nossa diretora de Departamento de Ensino, que é Vânia Silva, que vão fazer aqui uma fala para a gente. Olá, boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar a nossa comunidade discente, pais responsáveis que estão presentes, que estão nos acompanhando. Gostaria também de saudar a nossa magnífica reitora que nos acompanha, que está presente aqui conosco, os nossos colegas docentes, técnicos administrativos e servidores terceirizados que nos acompanham e que faz parte dessa comunidade IFBA Campus Juazeiro. Gostaria de falar com vocês que é um prazer imenso estar realizando esse momento, né? Um momento esperado pela comunidade, mas um momento preparado também com muito cuidado, né? Com muito carinho e com muita responsabilidade. Desde março, que nós estamos aí, né, com as atividades acadêmicas suspensas, mas estamos trabalhando, como a gente já falou com vocês em outros momentos, né, os diversos projetos que nós estamos levando nesse período, né, diversos trabalhos que estamos tentando aí colocar em prática e tentando manter a conexão com toda a comunidade. É um momento de muito desafio, mas que agora a gente consegue, né, de algum modo, trazer para vocês as atividades emergenciais, né, não presenciais de ensino, para que vocês possam ter esse momento, ter a conexão com a educação, com o conhecimento. É o nosso objetivo principal. Gostaria também de agradecer, né, os nossos colegas Luciano de Euclides da Cunha, que está aqui conosco hoje, fazendo a interpretação, nosso colega Jonathan também, que está aí de Jequié, fazendo essa participação conosco. Eu agradeço muito, né? Juazeiro fica muito feliz com essa participação de vocês. E comunidade, eu os convido, né, para que participem das atividades que nós preparamos. Serão aí 2 meses e meio de atividades. Esperamos que vocês estejam presentes, que estejam participando, que possamos estar conectados todo esse tempo. O Campus Juazeiro está aqui, né? A gente gostaria de fazer esse momento caloroso, de forma física, mas como a gente não tem como nesse momento, sintam-se abraçados virtualmente e logo esse momento vai chegar. Momento no qual a gente que a gente possa nos abraçar, possa, né, ser mais calorosos uns com os outros. Obrigado, aproveitem. Obrigada, Fernando, por essa força aí que você está transmitindo para a gente, né? O momento da gente se doar e se dar as mãos para construir algo melhor. E vou passar a palavra para a Vânia agora. Oi, gente, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, né, em casa, felizes, apesar dos pesares, né? A gente deseja muita saúde, muita paz nos corações de todos vocês. E nesse primeiro momento eu quero agradecer, né? Agradecer o apoio de todos, o apoio de toda a comunidade IFBA Campus Juazeiro. Tem sido, assim, um trabalho árduo, um trabalho difícil, até esse dia de hoje, né? E tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito mais, mas, assim, tem sido um trabalho de formiguinha, mas um trabalho muito bem feito, né? Por todos. A gente juntou mãos e se uniu mesmo nesse bem comum, né? Nesse momento tão difícil. Então, assim, agradecer minha por todos é imensa. Muito, muito obrigada mesmo. A professora Luzia, é um prazer recebê-la, né, no nosso campus. Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida por nós, sempre,
né, sempre, o seu apoio e o seu carinho por nós, o Campo Juazeiro, e eu vejo que por todos os campos, né, tem sido de extrema importância para que o nosso trabalho dê certo. Então, essa parceria com você, com toda a comunidade IFBA geral, né, tem sido importantíssima, demais mesmo, assim, as mãos estão dadas, estão unidas, e você tem sido o elo de ligação entre todos nós. Muito obrigada, seja bem-vinda nessa noite, né, essa abertura dos nossos trabalhos, das nossas atividades não presenciais. Agradecer aos pais, aos estudantes, aos nossos professores queridos, a toda a comunidade técnica administrativa, aos terceirizados que estão sempre juntos conosco. Quero fazer um agradecimento também muito especial à Mariana, né, e toda a equipe pelo trabalho cansativo, exaustivo, né, para a produção dos kits, né, para os nossos estudantes, para suas famílias. Então, foi um trabalho belíssimo, Mariana, parabéns pelo trabalho, e toda a equipe, todo mundo que estava com você, né, para que isso acontecesse. Então, é isso, gente, vamos aproveitar, né, a gente vai iniciar algo não vivido antes, né, a gente está reaprendendo a fazer educação, a gente está fazendo educação de uma outra forma. Eu tenho certeza que esse aprendizado vai ser para o resto das nossas vidas enquanto educadores, né, enquanto educadores a gente realmente está aprendendo, assim, aquela história, se não vai com amor, vai pela dor, e está sendo um pouco pela dor, porque a gente não esperava um momento difícil como esse, né, mas a gente está, eu acho que a gente está conseguindo, né, com todas as dificuldades. As AEMPs, elas vão iniciar, né, a partir de hoje, a aula inaugural, a gente está inaugurando esse momento, né, e a partir da próxima semana, as aulas efetivas mesmo, elas vão iniciar. A Selma, em seguida, vai falar mais aprofundadamente sobre como vai ser, né? Então, assim, a todos que estão aqui, os professores que estão presentes, assim, o trabalho tem sido um trabalho belíssimo que todos estão realizando, os grupos de trabalho, né? Toda a contribuição da comunidade tem sido de extrema importância para esse momento, para esse momento, hoje, ele ser concretizado, né? Então, a Tiago, pela poesia de sempre, eu sempre me emociono com as palavras e a poesia dele, que eu sempre costumo dizer que vem até a minha alma. Muito obrigada, Tiago. Então, gente, é um grande prazer estar aqui. Vamos aproveitar. Agora a gente vai falar um pouquinho com a professora Luzia, né? Ela está aí já. E um beijo no coração de todos, e estou por aqui, vou assistir. Valeu, Grazi, um beijo. Muito obrigada, Vânia, por esse acolhimento, né? Isso é tão importante para a gente se sentir acolhido. E agora, nesse momento, eu quero chamar aqui para falar com a gente, com a nossa comunidade, a nossa magnífica reitora, Luzia Mota, que está aqui. Eu posso dizer também que é a nossa magnífica educadora, é um exemplo para a gente, é o nosso pilar, e vai transmitir também para a gente algumas palavras importantes, né, sobre esse desafio que são as AEMPs. Boa noite, professora Luzia. Boa noite, Grazi. Boa noite, toda a comunidade de Juazeiro. É com muita alegria que eu falo aqui essas palavras. Eu agradeço demais o convite, as palavras de Fernando, de Selma, sua, Grazi. É com muita alegria mesmo que eu estou aqui, né? Como bem disse Tiago, é com alegria, apesar da dor que nós estamos passando, né? Pelas imensas perdas que nós tivemos aí durante esse processo, mas nós temos que seguir. E eu faço essa saudação aqui especial a toda a comunidade do Campo Juazeiro, aos docentes que vão ter seu dia, né, comemorado essa semana, aos colegas TAI, aos terceirizados e terceirizadas, aos pais, a toda a sociedade, mas muito especialmente aos nossos queridos estudantes e particularmente aos estudantes do Campo de Juazeiro. Sejam bem-vindos a esse modo emergencial de nos encontrarmos por conta dessa crise que nós estamos passando. Tenham certeza que
tanto Fernando, né, que eu aí já falo, Fernando, já em nome de todos os docentes e de todos os servidores do campus, mas nossa anfitriã, Grazi, Fernando, Selma, Vânia, Altair, Felipe, Roberto, que vão estar aqui falando para vocês, para nós estarmos mais presentes aqui nessa aula inaugural. Eu venho aqui falar um pouco, e essa minha participação não é, de modo algum, como uma espectadora, não. Eu tenho acompanhado o movimento do campus de Juazeiro, tenho acompanhado a criação do GT das AIMPs, da comissão das AIMPs, com a representação de todos os segmentos da comunidade, aqueles que quiseram participar, a escolha, a forma como vocês escolheram as disciplinas que vão ser ofertadas, a inquietação, a angústia dos docentes que também estão iniciando esse processo, e todos nós, de certa forma, ficamos angustiados, ansiosos, inquietos com o que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, eu observo o enfrentamento que o campus de Juazeiro vem dando, quando faz o treinamento para o Moodle, aí com a ajuda, né, impecável do nosso colega Onésio, quando cria um plantão para tirar dúvidas dos estudantes, para que os estudantes se sintam mais confortáveis, com o papel dos coordenadores dos cursos, ou seja, o campus de Juazeiro vem enfrentando a crise com segurança, de uma forma coesa, unida e sempre focado nas grandes questões, deixando as questões pequenas de lado e sempre focando ali nas grandes questões. E uma das questões importantes que eu percebo que o campus de Juazeiro vem tratando é a questão da permanência dos estudantes. A preocupação com a permanência dos estudantes. Como Vânia falou aqui, os kits, não é? O auxílio emergencial, agora o auxílio inclusão, tudo isso são ações que o campus vem fazendo para chegarmos neste momento, para termos a possibilidade de propiciar aos nossos estudantes essa retomada, essa aproximação com a gente. Dessa mesma forma, eu tento também dirigir o IFBA, né, no papel agora que me cabe de reitora, sempre focando nas grandes questões, nos princípios, cuidando muito da questão da permanência e êxito dos estudantes, tudo que nós fazemos, né, a criação da Diretoria de Ações Afirmativas, o PIBIC-AF, os auxílios, inclusão, a compra dos tablets, tudo isso é no sentido de fazer com que os nossos estudantes fiquem aqui, porque é aqui o lugar deles, é aqui dentro dos institutos que eles têm que ficar, e para isso é que nós trabalhamos. Trabalhamos também no sentido do fortalecimento da multicampia, que nossos campi possam se desenvolver de forma autônoma, de forma isonômica, não haja um muito desenvolvido e outro pouco desenvolvido, isso não é o nosso modelo tem que ser um desenvolvimento de todos os campi, com a mesma intensidade. A questão também relacionada com a transparência, a isonomia nas relações institucionais e, é claro, né, a humanização da nossa instituição, que é o que tem nos pautado em todas as ações. Nós temos uma instituição mais humanizada, uma instituição onde nós nos sintamos melhor, ou seja, tenhamos vontade de trabalhar, de cumprir com as nossas obrigações. E sejamos assim, estejamos sempre com esse sentimento de solidariedade entre nós. Há também um elemento importante que eu gostaria de chamar a atenção, é a questão da integridade que nós estamos tentando aí resgatar o IFBA de uma situação, né, de baixa integridade. Então, nós estamos contando aí, eu já faço um agradecimento também à nossa colega Juliana Mozinho, que vem trabalhando com essa questão da integridade, com a questão da relação do IFBA com a sociedade.
para que nós estejamos sempre atentos e atentas ao que a sociedade espera de nós e o que nós somos capazes de desenvolver para essa sociedade. Isso é um ponto extremamente importante para nós. Então, nós estamos entregando, né, os órgãos de controle, aí o nosso plano de integridade, estamos realizando as eleições para os conselhos de campo. O campus de Juazeiro é um dos que vão realizar a eleição remota para o conselho do campus, o que fortalece a democracia dentro da nossa instituição, nos leva a um patamar de democracia mais avançado. E aí eu trago também a informação que eu sei que vocês têm muito interesse, né? Tanto a comunidade de servidores como a comunidade de estudantes, que nós estamos enviando o processo da eleição dos campinovos para o Conselho Superior agora em dezembro, para que todos os campinovos, né, Juazeiro, Lauro, Euclides, e os outros dois, os 5 campos, possam realizar suas eleições da forma que acharem mais conveniente. Então, nós vamos mandar o processo para o Conselho Superior, para que se crie uma comissão e essa comissão possa estabelecer os parâmetros para se realizar essas eleições. Claro que vai haver o debate, a discussão com todas as comunidades, mas o que eu quero pontuar é que é a ação política à vontade. Nós não terminarmos esse ano, apesar de tudo que nós passamos, de todas as dificuldades, a MP 914, mas nós queremos terminar o ano dando a segurança à comunidade de que nós vamos fazer o processo eleitoral, porque isso humaniza, isso fortalece a democracia e humaniza, nos permite trabalhar de uma forma mais respeitosa entre nós mesmos. E eu sinto que nós precisamos, no IFBA, cada dia mais ter essa convicção de que é possível nós termos uma relação mais humana, ter uma comunicação menos violenta. Nós temos, no mundo, nós temos muitas lutas, nós podemos lutar de diversas formas, mas nenhuma dessas lutas será contra nós mesmos. Nós sempre lutaremos por dias melhores. Então, é o que como diz uma canção bem antiga, que diz assim, paz entre nós e guerra aos senhores, no sentido de que nós temos que estar sempre unidos para defender o que for melhor para nós, né? Para a nossa comunidade, para a nossa nação. Então, eu trago essas palavras, né, para que nós possamos refletir sobre o IFBA que nós queremos. Um processo como esse do Campus Juazeiro nos deixa muito felizes, muito alegres, muito incentivados, porque nós observamos como é possível enfrentar essa crise sem tantos tensionamentos e tendo no foco o que é o nosso principal objetivo, que é darmos aos nossos estudantes a capacidade, a possibilidade deles construírem suas próprias vidas. Então, eu vou ficando por aqui, não vou me estender mais, né, porque vocês ainda têm aí uma jornada, não é? Sei que ainda Vânia vai falar, perdão, Selma, Altair, Felipe, Severino. Então, Grazi, muito obrigada pelo seu acolhimento, pelo acolhimento de toda a comunidade, e um grande abraço e até breve. Em breve estaremos juntos, né? Poderemos estar nos abraçando e nos aproximando de uma forma melhor. Muito obrigada. Até breve, Luzia, que esse breve seja bem breve mesmo, né? Que esse esperançar que a gente está sentindo agora se reflita lá na frente, né? Por abraços calorosos, por aproximação, e que a gente possa viver um outro tempo, que passe essa dor aqui da pandemia, né? Então, muito obrigada por todas as palavras, por esse acolhimento tão importante para a gente, e agora a gente vai ter uma apresentação aqui breve sobre as AIMPs. Eu vou chamar a Selma, que é técnica em assuntos educacionais no nosso campus, é a presidente da comissão que foi responsável, né, por levar esse desafio à frente. Não foi brincadeira, não foi fácil a gente pensar essa construção, foi um desafio,
E acho que a gente está vencendo aí, né? Rompendo barreiras, aprendendo coisas novas, se reinventando, se ressignificando como professor, pensando a educação em novos formatos, né? E tudo isso também tem sido positivo, né? Se a gente pode falar que teve alguma coisa positiva, está sendo, né? Esse alcance de novos horizontes. E Selma vai explicitar um pouquinho aqui para a gente como é que foi esse trabalho, né? Vai falar aqui para a comunidade acadêmica sobre as AIMPs no campus Juazeiro. Bem-vinda, Selma. Oi, Grazi. Muito obrigada, querida. Eu saúdo a professora Luzia e agradeço imensamente a sua participação aqui hoje. Certamente, o anúncio da sua vinda nesse momento fez com que muito mais participantes viessem para te ouvir um pouquinho, porque é sempre muito agradável lhe ouvir. De todos os sentidos, a voz é realmente agradável, bem tranquila e serena, e a gente realmente fica muito feliz com a sua participação, com a sua colaboração com todos os campi e, de modo muito particular, conosco, aqui em Juazeiro. Como Grazi disse, realmente foi um grande desafio para a gente começar esse trabalho, porque é uma coisa nova para todo mundo, é um desafio, na verdade, para todos. E quando foi formada a comissão, ela é composta de servidores técnicos administrativos, e nós somos 20 pessoas. 20 pessoas começaram a trabalhar para organizar essas atividades educacionais não presenciais. E como a gente sabe, o IFBA tem toda uma expertise, tem toda uma qualidade centenária na educação presencial. E a nossa preocupação era exatamente manter essa mesma qualidade agora, na forma não presencial. E a minha grande alegria, eu sempre falo isso, é que quando a gente começou a trabalhar, o primeiro momento foi, nós vamos fazer, a gente tem condição de fazer? E a comissão, por unanimidade, disse sim, nós vamos fazer. E depois, quando a gente começou a organizar o trabalho ali de forma muito colaborativa, de forma muito participativa, com reuniões frequentes 3 vezes na semana, Tiago dizia outro dia que nunca vi uma comissão se reunir tanto. Mas a gente sabia da pressa, a gente sabia da urgência que era para a gente começar e organizar da melhor forma possível. Então, a gente teve essa adesão inicial da comissão. E depois, quando a gente, num trabalho parcial, submeteu ao grupo de professores quem poderia já participar num primeiro momento, porque nós dividimos em 2 momentos, a adesão também foi geral, a adesão também foi unânime. Todos tinham receios, era uma coisa nova, mas ainda assim, todo mundo aderiu. Todos os professores quiseram participar. E então, a gente começou a se organizar para poder dar um rosto, dar uma cara a esse projeto que são agora as atividades não presenciais. Então, eu gostaria de pedir à professora Juliana que já começasse a projetar para a gente ir desenvolvendo e, como o Grazi já falou ali, a gente, ao final, vai tirando as dúvidas a respeito do que a gente for falando, tá certo? Então, a gente começa com essa perguntinha básica. Por que nós precisamos desenvolver a EMP no ano de 2020? Por conta do isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19. O isolamento interrompeu as atividades presenciais de forma que precisamos buscar outro meio, outra forma de manter esse vínculo, de manter a instituição viva, porque os nossos estudantes é quem dão essa cara, essa vida para a instituição. É por isso que a gente precisou realizar essas atividades em 2020. E nossas atividades, elas vão ser pautadas em princípios, conforme já estabelece a própria Resolução 19. Ela traz alguns princípios que a instituição não pode abrir mão, porque, como a própria professora Luzia falou, nós estamos trabalhando com pessoas, com gente. Então, a gente precisa assegurar que os estudantes mantenham esse vínculo com a instituição. Além das outras ações que já foram desenvolvidas juntamente com a reitoria, como os auxílios emergenciais, que foi uma coisa que a reitoria, juntamente com o conselho, implantou imediatamente após o isolamento, e agora com os auxílios digitais, para que os estudantes
possam continuar, começar e continuar as suas atividades, são preocupações que vêm concretizar esse princípio, que é a manutenção do vínculo com o estudante, através dessas atividades não presenciais. E isso, apesar da crise, apesar dos impactos que a crise trouxe para o mundo todo. Então, as atividades não presenciais, a partir de agora eu vou chamar de AEMP, deverão corresponder exatamente a essa concepção de projetos da instituição que considera o contexto em que estamos vivendo, considera essa situação toda por qual o mundo todo está passando e que tem muitas consequências, né, muitos impactos na vida da gente. Então, não podemos desenvolver as atividades sem considerar isso, sem pensar nesses impactos, sem pensar que o estudante está distante, que a comunicação vai ser mais difícil, sem deixar de pensar que a conexão pode cair, sem considerar que o estudante não vai ter na sua residência um ambiente mais apropriado para o desenvolvimento das atividades. E eu digo isso porque na nossa casa, que não paramos de trabalhar, os servidores, não temos o ambiente mais adequado, mas ainda assim a gente precisa buscar a forma, o jeito para continuarmos. As ações que vamos desenvolver, elas são pautadas exatamente nessa flexibilidade que considera a realidade que estamos vivendo. Então, vai ter um estudante que não vai conseguir assistir a uma aula ao vivo, por exemplo, porque a internet caiu. E, às vezes, esse estudante tem condição, sim, de ter internet, mas por motivos alheios, motivos externos, a internet não funcionou naquele dia. Então, a gente considera exatamente esses princípios. Peço à professora Juliana que passe para o próximo, por favor. Isso. Pronto. Considerando essas realidades diferentes, né, que nós estamos vivendo e pensando um caráter inclusivo. Inclusive, né, a gente hoje conta com a participação dos intérpretes em parceria com outros campi, porque a nossa intérprete, como a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente, a gente tem uma intérprete só, que é a Andréia. E a Andréia adoeceu, ela não pôde participar nesse momento exatamente por conta disso. Então, é uma realidade também que precisamos considerar. Se a Andréia não puder participar de uma atividade, como vamos fazer? A que recurso a gente vai recorrer? Porque nós temos hoje um estudante surdo que precisa de intérprete o tempo todo. Inclusive, as atividades pedagógicas deverão buscar exatamente ajudar o estudante para ultrapassar essas dificuldades da melhor forma possível. Por favor, professora Juliana, pode passar para frente. Como foi que nós organizamos essas atividades, minha gente? Como foi que a equipe organizou? Como eu já falei, nós nos reunimos várias vezes, vários dias, durante o mês inteiro. A comissão foi constituída no finalzinho do mês de agosto. No mês de setembro, a gente passou o mês inteiro organizando e preparando para que as atividades acontecessem da melhor forma possível. Então, para isso, a gente realizou, primeiramente, uma reunião com os pais, nesse mesmo canal, através do Fale Gestão, e tinha como objetivo socializar com os pais esse trabalho que a gente já estava desenvolvendo. Estávamos preparando para vocês. Depois, a gente teve uma reunião com todos os servidores do campus, para apresentar ali o plano de ação ainda parcial, como estávamos desenvolvendo. Por quê? Porque houve muitas inquietações de todos, como seriam as aulas, em que ambiente seria, a capacitação iria acontecer, essas coisas todas que eram novidades também para todos. Então, a gente teve essa reunião no sentido de, mais ou menos, passar como é que a comissão estava trabalhando e o que é que a comissão estava pensando de proposta. Na sequência, a gente já começou com a capacitação dos estudantes e dos servidores também. E isso foi acontecendo, primeiramente, através de tutoriais. Messias e Heraldo, né, foram fazer a capacitação junto à reitoria e depois eles organizaram, através dessa metodologia de tutoriais, com vídeos, para que ficasse ali gravado e que o servidor, depois, tendo alguma dúvida, pudesse recorrer. Depois, a gente também teve um momento ao vivo, momentos síncronos,
tanto com os discentes, como também com os docentes. Então, a gente organizou com os discentes, a gente organizou por série e por módulos, e passamos as informações, como iriam acontecer, e como seria os horários e etc. Na sequência, a gente, da mesma forma também com os professores, né, foi feito um momento síncrono com o Heraldo e Messias, para poder já ganhar forma, os professores já começarem a preparar, a produzir os seus materiais. Também nessa preparação, lançamos o edital, né, para a concessão dos auxílios digitais. Nessa altura do campeonato, o Consup já tinha regulamentado essa questão, que é também totalmente nova na instituição, e a gente pôde, então, lançar os editais, que hoje, inclusive, já digo aqui em primeira mão, a gente vai prorrogar por mais 2 dias, porque alguns estudantes não conseguiram se inscrever. Pode passar, Juliana. Então, a gente organizou as atividades de 2 formas. Elas vão acontecer no ambiente Moodle, que é o ambiente de estudo oficial da instituição, a interface oficial da instituição, mas ela não dispensa que outras plataformas mais sejam também consideradas, sejam também utilizadas pelo professor. Inclusive, para o primeiro momento daquela atividade síncrona, que é a atividade online, ao vivo, ela certamente deve acontecer em uma outra plataforma. Mas, a partir dali, o professor vai dando orientação e o estudante vai seguindo ali os comandos do professor. Então, a gente vai ter atividades síncronas, né, com a interação dos professores e dos estudantes, onde o conteúdo vai ser explanado, onde os professores vão tirar dúvida dos estudantes, os estudantes vão poder também questionar, tirar suas dúvidas, esclarecer, e também desenvolver atividades de forma assíncrona. As atividades de forma assíncronas, elas vão acontecer em outros momentos. O estudante não vai precisar estar logado ao vivo para poder desenvolver essas atividades. Os professores vão organizar os fóruns de discussão e os estudantes vão acessando e vão acompanhando, desenvolvendo, realizando suas atividades. Da mesma forma, haverá também horários de atendimento com os docentes, do mesmo jeito que acontecia na forma presencial. Quer dizer, eu digo do mesmo jeito, mas não exatamente isso, né? O estudante tem dúvida, vai acertar direitinho com o professor um horário, para que naquele momento ali ele tire uma dúvida mais direcionada, de forma mais individualizada, como a gente também já sabe, já acontece. E o núcleo de apoio ao estudante, né, o NIAP, também vai ter uma sala no Moodle, exatamente para fazer esse acompanhamento dos estudantes, né, querendo se aproximar o máximo possível da forma presencial que a gente desenvolvia, conversando, fazendo a sua rotina de estudos para que a aprendizagem aconteça da melhor forma. Haverá, então, esse suporte do NIAP para que as atividades aconteçam, a aprendizagem aconteça da melhor forma possível. E quantas disciplinas vamos ofertar em cada curso, em cada turma, em cada série? Para as turmas do integrado, tanto para a primeira série, para a segunda e para a terceira, serão ofertadas 4 disciplinas. 4 disciplinas que o estudante já vai se matricular e ele vai desenvolver essas disciplinas até o final do ano. Até o dia 18 de dezembro, nós vamos desenvolver essas atividades e o estudante vai concluir essas disciplinas. Esperamos que concluam com êxito e que sejam devidamente aprovados. Cursando essas disciplinas, o estudante não precisará cursar quando da forma presencial. Para o subsequente, a gente também vai ofertar dois componentes curriculares, só que para o subsequente, que tem carga horárias, disciplinas com cargas horárias menores, elas vão acontecer em 2 ciclos, 2 momentos, conforme a gente já discutiu com o estudante. Embora possa acontecer de ter 1 ou 2 disciplinas que vai ter uma carga horária maior, então essa disciplina vai caminhar durante os 2 ciclos. O fato é que, no final do ano, em 18 de dezembro de 2020, essas disciplinas serão concluídas
e essa disciplina será integralizada de forma que o estudante não precisará repetir essa disciplina se ele for aprovado e obtiver êxito nesse percurso, tá bom? E quais os horários, minha gente? Quais são os horários em que vão acontecer essas atividades? Por favor, professora Juliana, pode passar. Pronto, esses são os horários das atividades. Para as turmas do integrado, as aulas vão acontecer no horário matutino. Vão se concentrar ali no horário de 8 às 11. E vai acontecer em dias alternados, nas segundas, nas quartas e nas sextas. Para as atividades síncronas, as atividades ao vivo, elas acontecerão nesses dias, segundas, quartas e sextas. E nas terças, quintas e sábados, serão dias de atividades assíncronas, aquelas que você vai lá no ambiente e realiza uma discussão, que você faz uma tarefa, que você faz um trabalho e segue as orientações do professor. Já para o subsequente, as atividades acontecerão nas segundas e quartas-feiras para o curso de segurança do trabalho. O curso de segurança do trabalho, vai funcionar de 19 às 21 horas também, e de segundas e quartas. Os demais dias serão utilizados também para a realização de atividades assíncronas, tá certo? Para o curso subsequente de administração, as aulas vão acontecer nas segundas e quintas, no mesmo horário, de 19 às 21, e nos demais dias da semana, as atividades serão aquelas assíncronas, em que ele desenvolve lá, participa de um fórum, faz um trabalho, realiza um trabalho para apresentação e etc. Tá bom? Agora, vamos ver um pouquinho sobre a questão dos auxílios. A gente teve, como a professora Luzia falou, a gente lançou 2 editais no começo do ano, assim que o isolamento começou, para a concessão dos auxílios emergenciais, porque entendemos que naquele momento era muito importante para que o estudante mantivesse o vínculo com a instituição e não precisasse se desdobrar de outras coisas, de outras formas, para se manter, né, e juntamente com a sua família. Então, naquele momento, foram disponibilizadas 230 bolsas para os estudantes e vão ser pagas até o mês de dezembro. E aí, quando a gente começou a organizar as aulas não presenciais, foi necessária essa discussão, né, em nível de instituição, do IFBA, todos discutindo como poderíamos viabilizar, possibilitar a participação do estudante, porque a gente já sabia, a gente já tinha feito um diagnóstico, uma pesquisa diagnóstico, e a gente já tinha verificado que muitos estudantes não tinham um aparelho adequado para participar dessas atividades não presenciais. Por conta disso, e com a aprovação pelo Consup dos auxílios, a instituição disponibilizou, então, edital, né, para que o estudante participasse do processo seletivo para a concessão, tanto de pacote de dados, né, a gente definiu 200 pacotes de dados para os estudantes, e 75 tablets através do auxílio aquisição, em que o estudante vai adquirir o equipamento ou vai consertar um equipamento que porventura tenha em casa quebrado para poder participar das atividades não presenciais. A gente sabe também, né, que a reitoria disponibilizou também alguns tablets para que fossem emprestados, né? Esse aqui vai ser feito por empréstimo, por comodato, de forma que o estudante vai ficar com esse equipamento enquanto durar as atividades não presenciais e depois ele vai devolver para a instituição. Esse é patrimônio da instituição e vai ser apenas emprestados e depois vão ser devolvidos. Os de auxílio aquisição ou de conserto, não. Este realmente fica com os estudantes. Nós estivemos com as inscrições abertas até até ontem, até domingo, na verdade. Colocamos no feriado exatamente para dar condição àqueles estudantes que não tiverem tido acesso, não tiverem tomado conhecimento, já fazer sua inscrição ali durante o feriado, e durante esse feriado também, a equipe toda deu suporte,
exatamente para aqueles que tivessem alguma dificuldade em se inscrever. Mas ainda assim, recebemos algumas solicitações, alguns estudantes, a própria professora Juliana, a comissão sugeriu que fizéssemos uma prorrogação, mas também não poderíamos prorrogar por muito mais tempo, por conta das atividades, né, que já vão começar. Então, a gente prorrogou por mais 2 dias, ela vai acontecer, você já pode, a partir de hoje já está aberto, você já pode participar, e durante amanhã, quarta-feira, e a quinta-feira, o estudante ainda vai poder se inscrever para participar dos auxílios digitais, para poder ele dar continuidade às suas atividades. Pretendemos que o resultado já seja divulgado agora no dia 22, para que o estudante consiga receber e estar com esse auxílio na mão no comecinho de novembro, como é de praxe, quando temos o auxílio emergencial, os auxílios dos estudantes. A gente sempre recebe no mês anterior, no mês seguinte, na verdade. Agora eu gostaria de chamar a professora Adriana, para ela dar continuidade a essa apresentação. É também membro da comissão e gostaria de, se possível, que ela pudesse assumir a partir daqui. Tudo bem, Adriana? Oi, Selma, tudo bem? Pronto. Boa noite, gente, boa noite a todos e a todas. Né? Participar dessa comissão foi um prazer imenso e ter todo esse compromisso junto com os colegas, né, de prepararmos essas atividades especialmente para vocês. Bom, vamos então, vou dar continuidade aqui à apresentação. Vamos passar para o próximo slide, que vai falar sobre as avaliações. Vamos lá, professora Juliana, por favor. Bom, as AIMP terão nota, vamos ter avaliações? Sim, gente, haverá avaliações. As AIMP, nós estamos ofertando componentes curriculares, né? Então, embora elas não sejam obrigatórias, aqueles que optarem por cursar esses componentes na forma da atividade não presencial emergencial, fará também avaliações para que a gente possa concluir todo o processo da disciplina, né? Como aconteceria se fosse presencialmente, embora, como Selma falou, né, guardadas algumas diferenças, né, obviamente. Então, seguiremos as normas da organização didática, haverá pelo menos 3 avaliações, certo? Essas avaliações devem ser realizadas preferencialmente de forma assíncrona, ou seja, na forma não online. Então, através das atividades que os professores vão passar, mas vejam, preferencialmente, o professor ele também pode optar por fazer avaliações online. Nesse caso, é preciso avaliar todo o contexto para que, principalmente as questões técnicas, elas não atrapalhem o desempenho dos alunos, certo? Aliás, hoje nós contamos assim com vários recursos que podem possibilitar atividades extremamente interessantes e as avaliações também poderão acontecer nesses formatos, tá bom? Vamos, então, para o próximo. A contabilização da avaliação, ela vai acontecer dentro do mesmo formato, 3 avaliações, no mínimo 3 avaliações, cada uma valendo 10 pontos, e a média simples é que vai dar o resultado final de cada estudante. O que acontece com quem for aprovado? Bom, os estudantes que frequentarem as disciplinas no formato AIMP, né, ao longo da sua oferta, do seu processo, e obtiverem aprovação a partir da realização das avaliações, terá a carga horária, né, essas disciplinas aproveitadas. Então, ele não precisará, num retorno presencial, cursar novamente essas disciplinas, certo? Então, essa possibilidade é algo que acredito que seja um estímulo para que todos os estudantes possam participar, porque imagine que no retorno, se retornarmos em fevereiro,
né? Não sabemos, é um cenário de muitas incertezas, mas se retornarmos, vocês já não precisarão fazer essas disciplinas, ou seja, vai ficar o ano letivo muito mais leve, por ter já vencido algumas etapas, certo? Mas, por favor, professora Juliana, o que vai acontecer se o aluno for reprovado? Bem, vocês viram lá no início das apresentações que Selma falou, uma característica, um dos princípios das AEMP, um dos princípios foi a flexibilidade. Então, o objetivo da AEMP é promover essa reaproximação com os estudantes, restabelecer essa nossa conexão e as nossas atividades pedagógicas. Então, os estudantes que não obtiverem a aprovação, eles não serão prejudicados, certo? Então, essa reprovação, inclusive, ela não constará no histórico escolar, e no momento em que nós retornarmos presencialmente, essas disciplinas, é assegurada a reoferta dessas disciplinas e o estudante poderá fazer sem nenhum prejuízo para a sua vida acadêmica, nem para os seus registros escolares, certo? Pronto, vamos dar continuidade, então. Temos aqui... e os estudantes, o atendimento aos estudantes com necessidades específicas. Bem, o campus está buscando atender ao máximo, desenvolver estratégias que possibilitem a maior inclusão possível, uma inclusão total. É claro que nós temos alguns limites, então, para os estudantes com surdos, nós temos apenas um intérprete, né? A nossa intérprete, que inclusive hoje não pôde estar com a gente, ela é a responsável por fazer todo esse processo durante as aulas e durante os eventos. Então, a direção geral está buscando estratégias para que a gente possa reforçar esse trabalho de interpretação em Libras, contando também com outros profissionais. Além disso, materiais impressos serão disponibilizados, e também nós, professores, através, inclusive, é importante ressaltar o excelente trabalho da Comissão de Inclusão, que tem feito um trabalho de conscientização, de disseminação de conhecimento entre os professores, para que a gente desenvolva as nossas estratégias também em sala de aula, para que nenhum estudante deixe de ter uma participação efetiva. Então, todos nós estamos em diálogo permanente, buscando aprimorar cada vez mais a nossa prática para promover essa prática inclusiva que será feita da disciplina, desse contexto da sala de aula, até o contexto mais amplo de todo o campus. Vamos ver, então, o seguinte, no slide seguinte, nós temos vamos abordar aqui. Bom, finalizamos, né? Já tem várias perguntas no chat, então estamos à disposição para conversarmos, esclarecer. Observem que no rodapé desse vídeo também tem passado os WhatsApps das coordenações da direção de ensino, e estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigada, e um excelente início de atividades para todos e todas. Obrigada, Adriana, pela sua apresentação. Obrigada, Selma. A gente está aqui com um desafio importante nas mãos, né? Mas estamos, creio que, estruturados e preparados para poder levar adiante e fazer um trabalho de sucesso, o máximo de sucesso possível com os nossos estudantes. Chegaram para a gente aqui algumas perguntas no chat, alguns professores já foram solucionando, e outras foram aí deixadas para um momento posterior. A gente vai ter um tempinho de perguntas, mas como a gente está no contexto aqui em sequência dessa apresentação, eu acho que cabe argumentar um pouquinho sobre as perguntas. Podemos fazer assim?
Sigamos. Luana Batista perguntou: quero saber sobre os dias e horário das aulas. Luana, você percebeu ali na apresentação de Selma, né, que o integrado vai ter aula 3 dias na semana pela manhã, segunda, quarta e sexta. Subsequente de ADM vai ter aula segundas e quintas à noite. E o subsequente de segurança do trabalho, segundas e quartas à noite. Iago, como irá fazer para trancar as matérias optativas? Iago, nós não temos a condição de matérias optativas, não. Todas as matérias, elas são obrigatórias no sentido de todas elas o aluno precisa cursar. Agora, não é obrigatório você fazer a AEMP. É uma atividade que você pode fazer, esse estudo você pode fazer em outro momento, presencial. Futuramente você pode escolher outra forma de estudar essas disciplinas. Então, não temos optativas. Jucicleia, as aulas remotas se iniciam amanhã, certo? Sim, as aulas remotas se iniciam amanhã, Jussi, e é preciso dizer que essa semana, daqui até sexta, os momentos que vocês vão ter de encontro com os professores, vai ser um momento mais de ambientação no ambiente que ele escolheu para poder realizar as aulas, de explicação do planejamento dele para as turmas, e não de cobrança, né, de trabalho com conteúdos, né, com conhecimentos selecionados aí para poder fazer acontecer com vocês. Então, temos o dia 19, segunda-feira que vem, que vai ser, de fato, o dia em que as aulas, elas vão acontecer realmente, né, de 19 de outubro até 18 de dezembro. Temos aí 9 semanas de AEMPS. Lucas Emanuel fez uma pergunta que já foi respondida aí no chat pelo Ismário e por Cizenando, agradeço aí pela colaboração. Brino Miguel, aulas começam semana que vem, já está respondido. Rafaela, qual o link do Auxílio Inclusão Digital? Selma deu uma explicação aqui, né? Tem um edital que está lá na página do IFBA Campus Juazeiro, você vai encontrar facilmente lá, Rafaela. E lá, em contato com o edital, você vai ver todas as orientações que você vai precisar seguir para pedir o seu auxílio inclusão digital. Bárbara também fez uma pergunta, terá um link para ingressar nas aulas síncronas? Eu acho importante argumentar essa questão de Bárbara. A gente tem o Moodle como plataforma oficial para realizar as AEMPs, porém, cada professor ele pode escolher uma outra plataforma, que pode ser o Meet, pode ser o Teams, ou outra que ele achar que vai ser interessante, né, para poder realizar suas aulas síncronas. Então, cada professor vai fazer essa combinação com a sua turma. E, para fechar, temos Kevin com a pergunta: como devem ser enviadas as respostas das atividades? Kevin, o professor ele vai combinar isso com você, não é uma coisa que eu posso responder assim, antecipadamente, mas ele vai dizer se ele vai querer a resposta pelo chat, ou se ele vai ter um questionário pelo Google, né, que ele vai produzir ali, ele já vai ter tudo estruturadinho, basta você responder e enviar a resposta, o formulário. Então, cada professor vai encontrar o seu caminho de solicitar um retorno das atividades. Basta que você fique atento à combinação que vai ser feita lá na sua sala virtual e siga as recomendações para poder ter sucesso no seu estudo. Deixa eu ver se tem mais algumas aqui, né? Quem não passar na atividade avaliativa vai ter recuperação? Sim, vai ter recuperação. Esse é um direito garantido ao aluno pela organização didática, né? E também nas AEMPs, isso vai ser assegurado. Tatiana, como teremos contato com os professores do subsequente técnico em segurança do trabalho? Tatiana, você vai estudar, né, 2 disciplinas que vão ser ofertadas aí para o seu curso e para o seu módulo, que a princípio eu não sei quais são, né? E esses professores vão mais diretamente ter esse contato com você e com sua turma. Pode ser que ele também faça parte do grupo de WhatsApp da sua turma, ou que utilize o e-mail, mas essa comunicação ele vai buscar aí com todos os alunos que lá estarão. E para fechar de vez mesmo, para passar a bola, tem Nádia aqui com uma pergunta. Quando vai para o Moodle e clica em cursos, fala que não posso me inscrever nos mesmos.
Isso ocorre porque ainda estão terminando? Ou é só aquele questionário que mandaram para a gente? Bom, Nájila, essa pergunta realmente eu não sei te responder, não. Se alguém tiver alguma resposta aí para poder dar para a Nájila, explicar o que acontece lá no Moodle nessa situação, vai ser legal. Então, prometo que a resposta vai chegar, certo, Nájila? Daqui para o final dessa conversa, alguém vai se posicionar aqui para poder ajudar a gente, né, a solucionar essa dúvida. Dando sequência a esse momento, eu quero chamar aqui os nossos 2 coordenadores de curso, que já estão em tela, Severino Gomes, que é o coordenador de curso de administração, e o professor Felipe Suazo, que é o nosso coordenador de curso de segurança do trabalho, para também transmitir as suas palavras aí para a nossa comunidade acadêmica. Então, passo a bola aí para vocês. Então, boa noite. Dá para me ouvir bem? Sim. Está me ouvindo bem? Ok. Então, boa noite a todos e todas, né? Eu saúdo a nossa reitora, nossa magnífica reitora, a professora Luzia Mota. Também saúdo aqui o nosso diretor, o professor Fernando Paixão, e também a nossa diretora de ensino, né? A nossa querida Vânia, pedagoga, tá? E, assim como foi anunciado, eu sou o professor Severino Gomes, eu coordeno o curso de administração do Instituto Federal da Bahia, no campus de Juazeiro, e eu quero dar, né, nesse instante, as boas-vindas a todos os discentes, docentes, os servidores, né, e dizer que foi um grande desafio chegarmos para a oferta dessas AEMPs, tá? Mas eu quero dizer que nós preparamos cuidadosamente, junto com o grupo de trabalho, como Selma enfatizou, 3 reuniões semanais, né? Junto com os professores, com a direção, nós preparamos cuidadosamente essas atividades remotas, de forma que o que nós esperamos é que tenhamos o máximo possível de aproveitamento, né, nesse período, tá? Esse foi um trabalho cuidadoso que nós tivemos para que nós não tivéssemos um ano perdido em sua totalidade, né? Que era o que se parecia há algum tempo atrás. Olha, não teremos de forma nenhuma como ofertar a disciplina, mas houve um trabalho, né, muito grande, um trabalho feito aí a muitas mãos, e de forma que nós não teremos um ano perdido. Na verdade, nós teremos aí um aproveitamento, né, desse período agora, como enfatizou Fernando, de 2 meses e meio, de forma que a gente vai ter um aprendizado nesse tempo. Algo que foi muito bem trabalhado, algo que nós tivemos um trabalho, mas com muito carinho para entregar a todos os nossos alunos, né, esse período aí de aprendizado até dezembro, tá? De forma que eu gostaria de desejar a todos e todas boa sorte, né, que aproveitemos ao máximo esse período suplementar, né, de atividades remotas, e quero dizer para todos vocês que nós nos colocamos totalmente à disposição para que seja um período de muito aprendizado, um período de muito sucesso nessa jornada, tá? Eu tenho certeza de uma coisa: com a disposição que os nossos queridos professores tiveram de preparar seus planos de ensino, né, o grupo de trabalho que ele trabalhou, então juntos nós teremos um sucesso nessa jornada. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, e quero externar para vocês exatamente essa certeza de que nós teremos um sucesso nesse período suplementar. Apesar das dificuldades, todas elas foram verdadeiramente vencidos, essa primeira parte, e a segunda que esse momento de aprendizado, eu tenho certeza que será de muito sucesso, tá?
Então, a minha palavra que eu deixo para vocês é que juntos nós faremos o sucesso dessa jornada suplementar nesse ano de 2020, tá? Fico à disposição de todos vocês. Um abraço, meu boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, caros colegas docentes, a toda a gestão, né, do IFBA, ao nosso público principal, que são vocês, os discentes. Quero me apresentar, sou o professor Felipe Suazo, sou recém-chegado à casa, né? Tem pouco menos de 2 meses que estou no Instituto Federal da Bahia. Estou à frente da coordenação de segurança do trabalho, do curso técnico de segurança, né, tanto do integrado quanto do subsequente. Né? Isso, né, toda essa movimentação e essa adaptação foi feita, né, a várias mãos, como os colegas, né, já pontuaram aí na fala, mas que com todo cuidado. Sei que ainda é um momento de muita experiência, né? A gente ainda vai aprender muito com relação ao que vai vir. Né? Estou me colocando à disposição de vocês. Já o número do WhatsApp da coordenação de segurança já está passando aí, né, nessa nossa live, né, de apresentação, mas está também já nos grupos do WhatsApp dos alunos. Qualquer dúvida, qualquer colocação, né, que o aluno precisar, o responsável, pode entrar em contato, que apesar de estarmos distantes fisicamente, mas virtualmente estamos próximos, né, e tentando solucionar todo e qualquer problema e acolher muito mais vocês. Né? Sintam-se acolhidos, se cuidem, continuem se cuidando, que ainda estamos nesse momento tão difícil da humanidade, né? E que saudo a todos. Né? Minhas saudações prevencionistas a todos. Ok, pessoal? Boa noite, estamos à disposição. Um grande abraço. Grande abraço aí, Felipe, muito obrigada por suas saudações, obrigada, Severino, é muito importante aí ter esse apoio caloroso dos nossos chefes imediatos, né, a nos impulsionar para esse desafio também. Eu vou chamar agora o nosso colega Altair Paim, que vai fazer aqui também a sua apresentação para a nossa comunidade. Salve, Paim! Boa noite, boa noite. Boa noite a toda a comunidade IFBA Juazeiro. Boa noite. Saudar a magnífica reitora, tão prazeroso ouvir a professora Luzia, né? Que eu a conheci quando era representante do CONCEP de Juazeiro, e ouvir Luzia falar é muito bom para a gente, né? Saudar a gestão do nosso campus, em nome do nosso querido Fernando, da querida Vânia, saudar meus companheiros e companheiras de trabalho, saudar pais, mães e responsáveis, e todos os estudantes de nosso campus. Parabenizar a organização do evento, não há como negar a excelência do trabalho, sobretudo a Grazi, simpaticíssima, eficiente, competente. Pô, Grazi, é um prazer ter uma profissional como você do lado. Saudar também a professora Juliana, que está aqui. Perguntaram cadê Juliana aí no chat. Ela está fazendo um papel aqui brilhante, papel com excelência. Saudar também os intérpretes fazendo um trabalho magnífico aí ao lado. Eu sou Altair Paim, professor de psicologia do campus e coordenador da Comissão de Promoção de Saúde Mental aqui do nosso campus. Eu estou aqui para anunciar com muita felicidade mesmo, uma parceria que nosso campus está formalizando com a Univasf, especificamente com o Serviço de Psicologia Escolar da Univasf, para atendimento remoto de servidores, estudantes e família. Excelente notícia, que a gente sabe como é difícil a gente ouvir, ser escutado num momento desse, né? Sobretudo num momento desse. É uma parceria conduzida junto à Uniap, com a participação das queridas Claudiane Souza e Vânia Silva. Uma parceria que iria se restringir ao nosso campus, e a gente estamos estendendo de forma inédita esse atendimento remoto para todos os campos do IFBA. Os campos que têm interesse
a gente já fez uma articulação dentro da Comissão de Promoção de Saúde Mental. Então, os campos que têm interesse, nós já estamos fazendo uma articulação para que todos os campos que precisem de atendimento remoto tenham esse atendimento remoto. Estudante, professor e os servidores tais, né? A gente acredita que o pensamento multicamp, Grazi, é que vai engrandecer a nossa instituição. Só assim. Se a gente sair do nosso umbigo e pensar que a gente é uma instituição única, a gente vai conseguir, apesar de dar da autonomia necessária de cada campus, mas pensar que as ações dos campos, eles podem atuar de forma conjunta é interessante. E para fechar a minha fala, amanhã vai acontecer uma espécie de pontapé inicial lá no campo de Jacobina, uma roda de conversa com servidores e servidoras. A gente já está encaminhando, inclusive, uma ação junto ao campus de Eunápolis. Mas quem vai expor com mais profundidade esta ação é o professor Dr. Marcelo, lá do Departamento de Psicologia da Univasf. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento para expor para a gente como vai ser, em termos gerais, as ações dessa nova ação multicamp do IFBA em parceria com a Univasf. Então, olá, gente. Boa noite a todas e todos. Também eu gostaria de saudar aqui a reitora do IFBA, professora Luzia Mota. Também saudar aí os dirigentes, né, os gestores aí do Campus Juazeiro, Fernando e Vânia. Vânia, que também é uma parceira direta desse projeto, assim como Claudiane, né? E dizer assim que Altair, o professor Altair, tem sido assim fundamental assim para essa parceria. Altair, que é um amigo já de longas datas lá de Salvador, e que eu tive o prazer e a oportunidade de reencontrá-lo, né, aqui em Juazeiro, e temos feito algumas coisas. Eu acho que esse empreendimento agora é um empreendimento assim que, além de nos dar muito prazer e alegria, mas é um empreendimento que eu acho que pode trazer bons frutos para as nossas instituições, para as comunidades e, sobretudo, aí para os professores, para os técnicos, para os estudantes, para a comunidade do IFBA de um modo geral, tá? Então é isso. Eu sou lotado lá no Colegiado de Psicologia da Univasf. Eu sou também professor orientador de estágio. E aí, diante dessa situação da pandemia, isso nos forçou a buscar dar continuidade, né, aos nossos serviços nessa modalidade remota, né? Já vínhamos costurando algumas coisas com o Instituto, sobretudo aqui o campus de Juazeiro, mas eu acho que essa situação que apareceu, ela também trouxe essa oportunidade da gente aprofundar mais a nossa relação. E aí a gente organizou, propôs e elaborou, amadureceu aí algumas ideias a respeito desse serviço de psicologia com as estagiárias de psicologia, que são estagiárias também fantásticas, né? Apenas 4 estagiárias estão diretamente envolvidas nesse projeto, mas elas estão muito empenhadas. E aí é isso, como o professor Altair colocou, a ideia é eu apresentar assim, de maneira breve, né, mas o suficiente para que todos possam entender essa proposta. Aí, Altair, você consegue, eu não sei quem... Você consegue compartilhar aquela apresentação? É possível? Pronto. O projeto chama-se Convivência, né, o fazer do cuidado em rede, justamente buscando essa ideia da atividade remota, né, e a ênfase na questão do vínculo, né? Então, como já é de conhecimento de todos, nessa situação de pandemia, ela tem acentuado, né, algumas dificuldades, sobretudo relacionadas aí à questão da saúde mental, com impacto nas relações, com impacto na questão da aprendizagem, das relações do processo ensino-aprendizagem, né? Enfim, muitas inseguranças e impactando professores, alunos, famílias, todos, né? Então, esse projeto é um projeto que se insere no que a gente chama da área da psicologia escolar educacional, mas ela tem
uma influência e um interesse, né, voltado também para a qualidade de vida, para a saúde mental. Aí a equipe, né, que são as estagiárias, a Marta Maciel, a Júlia Moura, a Lorena Oliveira e a Regina, e aí os demais membros, né, eu, Otaí, Vânia e Claudiane. Pode passar? Bom, os objetivos, nós colocamos aqui, os objetivos, eles são objetivos mais específicos às estagiárias, né? Então, os objetivos que foram colocados aqui, que é a questão da criação de um espaço de formação profissional, e aí, consequentemente, aquela ideia de uma mão lavar a outra, né? Oferecer os serviços de psicologia para a comunidade do IFBA, e a ideia é que seja amplo, comunidade, e articular via orientação e supervisão a formação para os estagiários inseridos nos serviços. Por favor. Aí os serviços ofertados, né? A gente está com 3 modalidades de serviços, com essas modalidades tem níveis diferentes e tem também públicos diferentes. Eu vou comentar cada um deles, mas de antemão eles estão aí já apresentados, que são as rodas de conversa, as oficinas vivenciais e o acolhimento psicológico individual. Além desses 3 serviços, que são os focos, digamos assim, né, do nosso estágio, a gente pode também estar desenvolvendo ações pontuais, como a participação de uma aula, mediação de alguma situação, claro, considerando aí o limite da nossa equipe, que são apenas 4 estagiários, um orientador, um supervisor, né, com o limite de tempo, e também o limite próprio da condição da atividade remota, né? Pode passar. Também desejo, viu, Juliana Mozinho? Estamos nessa luta aí, esperançosos. Estou falando aqui em relação ao comentário de Juliana. Bom, em relação ao público, como a gente estava falando, a ideia é abarcar a comunidade como um todo. Então, estudantes, docentes, técnicos, terceirizados, isso é importante, a gente tem essa compreensão. Os terceirizados, embora não sejam servidores efetivos, concursados de carreira, né? Mas eles participam ativamente, né, do cotidiano da instituição, né, estabelecem vínculos, relações, e são fundamentais, não só para a manutenção da instituição, como para o convívio, né? Para o convívio. Então, é importante, né? É uma população muito importante que tem que ser considerada. Além, pais e mães e cuidadores, ou seja, as famílias, né? E incluir aí os demais campi, né? Então, essa foi uma sacada muito legal, né, do Altair, da Vânia, da Claudiane, né? Olha, a gente pode oferecer, o serviço não precisa ficar restrito ao campus de Juazeiro, a gente pode, na medida do possível, oferecer esse serviço, já que é remoto, para os demais campi. Pode passar, por favor. E aí, agora eu vou falar de cada um desses serviços, né? A roda de conversa tem uma característica de ter um espectro mais amplo, né? Então, da gente atender um público maior, ela está mais centrada nas informações, na orientação, né? É mais explicativo. Então, tanto a gente do serviço pode estabelecer um tema, né? A partir, lógico, do conhecimento que a gente tem da instituição, do campus, a gente propor um tema, como esse tema também pode vir a partir de uma demanda específica, né? E aí a gente propõe essa roda de conversa, organiza tudo remotamente e também pode ter um direcionamento em relação ao público. Pode ser uma roda de conversa voltada só para os docentes, ou docentes e discentes, público em geral, só família, né? E aí, como eu disse, o foco é mais informativo e de orientação. E as rodas de conversa serão os primeiros serviços a serem efetivados. Inclusive, amanhã temos um. E tem também a ideia de já divulgar o serviço, já que é mais fácil da gente propor, organizar e ter uma abrangência maior,
a ideia é que, através das rodas de conversa, também a gente faça com que o serviço se torne conhecido para a comunidade do IFBA. Pode passar, por favor? Aí, o segundo serviço são as oficinas. As oficinas, ela tem uma abrangência menor. A ideia é a gente trabalhar com um público menor, grupos menores, 5, 7, 8, 10, 12 pessoas. Né? Por quê? Porque o foco aí não é na informação e na orientação. O foco aí é na vivência. O foco aí é na prática. Né? Por quê? Porque a gente tem observado que as pessoas têm uma necessidade de serem ouvidas, têm uma necessidade de falar, né? Têm uma necessidade de atenção, sobretudo nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, as oficinas elas vão privilegiar a vivência. Então, não dá para fazer com grandes grupos, grupos menores, para que a gente possa acolher essas pessoas. E essas oficinas elas também vão ser tematizadas, né? Então, a gente tem temas como foco. Então, por exemplo, a questão da ansiedade. Então, pode ser um tema de uma oficina voltada para os estudantes, onde a gente vai acolher, os estudantes vão trazer as suas histórias de vida acerca da ansiedade, como lidam, né? Como vivenciam, né? Quais as dificuldades, o que precisa, o que não precisa. Então, o foco das oficinas está mais voltada para isso, e é o nosso segundo serviço a oferecer, porque ele tem um pouco mais de complexidade do que a roda de conversa. Pode passar, a gente já está acabando. E aí, por fim, o acolhimento psicológico individual, né? Todos esses serviços a gente vai estar divulgando, né, nas redes e através de algumas pessoas que são as mediadoras, articuladoras institucionais, como é o caso do Altair, do professor Altair, ele faz contatos com representantes dos demais campos e divulga esses serviços. No caso do acolhimento psicológico individual, a gente vai ter um esquema de agendamento. Então, a gente vai ter um formulário no Google Form, a pessoa vai lá, vê o horário que está disponível, preenche as informações, nós entramos em contato, disponibilizamos um link. Importante frisar que isso não é psicoterapia, né? É um acolhimento, é uma escuta mais individualizada. Tá? E a ideia é essa, né? Que a gente possa, na medida do possível, estar ofertando esse serviço para todos os campos do Instituto Federal. Pode passar, alta aí, que acho que aí já é a última. Deixa eu ver. Isso, é o que eu estava falando, né? A divulgação através de redes, a inscrição via formulário do Google Form, os serviços ofertados via plataforma Zoom ou Google Meet. Muito possivelmente o Google Meet, a gente já vai começar com o Google Meet, né? Claro que existe, né, gente, as limitações, nós sabemos disso, as limitações das atividades remotas, seja o acesso, né? Enfim, a própria limitação também da interação, mas é a ferramenta que a gente dispõe hoje, né? E que a gente pode utilizar e que tem sido importante, né? Tem ajudado muitas pessoas. Então, é um pouco isso. Mais uma vez, agradecer, né? Dizer que é um prazer, né, estar aqui, estar interagindo com vocês e estar começando a desenvolver esse trabalho. É um trabalho inovador, em vários sentidos, eu diria até que é algo desbravador, né? Desbravador, por quê? Primeiro porque eu sou um fã do Instituto Federal, da instituição Instituto Federal. Né? É uma invenção maravilhosa, né? É uma invenção mestiça, né? Maravilhosa, né? Porque você, claro, com todos os desafios do mundo, mas você articula ensino superior, ensino médio, tem adolescente, adulto, profissionalizante, tem essa inserção fortíssima no interior. Então, a instituição, do ponto de vista da identidade institucional, já é uma coisa, né? Nova, né? Relativamente nova, assim, do ponto de vista de uma maturidade, de um desenvolvimento institucional. O serviço de psicologia enquanto estágio no Instituto Federal, também é algo novo, né? Enquanto estágio.
né? E a atividade remota. E a inserção de nós, psicólogos, no ensino superior também é algo relativamente novo. Então, estamos aí nesse desbravamento, né, que eu acho que, com muita modéstia, assim, com a necessidade de termos ajuda e colaboração de todos, né, para a gente poder fazer o melhor que a gente pode fazer. É isso aí. Muito obrigado, Altair. Professor Marcelo, eu que agradeço, nós que agradecemos a essa parceria que vai dar muito o que falar ainda, vai repercutir bastante para as duas instituições. Muito obrigado, a gente que agradece e, Grazi, retome aí a fala, Grazi. Muitíssimo obrigada, professor Marcelo, por essa exposição fantástica, assim, é muito bom para a gente saber essa parceria, ter essa parceria concretizada com a Univasf, né, com o senhor que não é a primeira vez que está entre a gente, né, em bate-papo, conversa e troca de conhecimento, que é tão importante, né, a gente se fortalece mutuamente. Então, te agradeço demais por essa participação, tá? E digo que estamos juntos também. O IFBA também está à disposição para poder colaborar com quaisquer atividades e a gente vai crescendo juntos assim. Muitíssimo obrigada. Eu quero agora passar para uma outra etapa desse momento de aula, que é uma etapa de perguntas. Na verdade, eu já fui respondendo algumas perguntas que chegaram, e aí queria saber se tem mais algumas que a gente pode esclarecer aqui sobre as AIMPs, né, se você ainda tem alguma dificuldade de compreender como é que vai funcionar, o que é que a gente pode fazer aqui para deixar todo mundo tranquilo com as AIMPs. Fernando está aqui também junto comigo, né, pode responder algumas coisas. Está chegando mais uma pessoa aqui. Quem será? É Vânia? Isso, Vânia, Felipe. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat. Iago Christian, vou de baixo para cima, né? Ele tem uma pergunta que é a seguinte: Grazi, quais serão os cursos disponíveis? Iago, para o integrado, como você viu lá que seu irmão abordou, cada série vai estudar 4 disciplinas, certo? E essas 4 disciplinas já foram pré-selecionadas, então você vai ter a oferta daquelas 4, você pode estudar essas 4, se você tiver aprovação nas 4 disciplinas que você estudar no formato AIMP, você vai ter integralização. O que é que significa isso? Vai ter todo o registro de frequência e de nota no seu SWAP, diário, tudo direitinho como aconteceu. E quando a gente voltar para o presencial, você não vai precisar cursar essas 4 disciplinas novamente, você já vai ter concluído. Ah, professora, eu quero assistir mesmo assim as aulas, que eu queria ver como é no presencial. Pode ser, assim como um estudante ouvinte, você pode frequentar, mas você já tem nota e você não vai precisar mais daquele processo de ser avaliado, porque você já foi avaliado pelas AIMPs. Certo, Iago? Então, acho que você já deve ter conhecimento, foi apresentado aqui as disciplinas de cada série, né? E para o subsequente, a gente tem o mesmo formato, só que o subsequente estuda com módulos. Então, nos módulos também vai acontecer algo semelhante, sendo que o subsequente vai ter 2 disciplinas, né? Vai ser um pouco diferente do formato do integrado. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Luiz Carlos já perguntou algo, né, sobre o AVA, que ele entrou e apareceu o módulo 1, 2 e 3, se estava certo. Como o Luiz é aluno do integrado, eu disse para ele que não está certo, porque esse é o formato do subsequente. Isaac perguntou sobre até que horas vai a aula, também já foi respondido, né? O integrado, 8 às 11 da manhã, subsequente, 19 às 21 horas da noite, daqueles dias específicos em que as AIMPs vão acontecer. Tatiana, aqui ao final, traz a pergunta: amanhã vai ter aula, como vamos saber qual plataforma o professor vai utilizar para esse primeiro momento? Tatiana, os professores todos estão se ajustando nesse momento, né? A gente tem o Moodle como plataforma inicial. Eu, por exemplo, vou dar aula amanhã, e aí eu vou te dizer que eu agendei minha aula no Moodle, e o Moodle me deu uma informação dizendo que tem tantas aulas acontecendo que não vai ser possível que minha aula aconteça amanhã. Foi mais ou menos assim, uma mensagem de erro. Então, eu particularmente vou criar minha aula no Meet e vou mandar esse link para alunos da turma chegarem até mim. E a partir daí a gente vai viver um primeiro movimento de
se entender, né, como vai ser a nossa comunicação, eu, professora, e cada professor também com a sua turma, onde vai dar aula, qual meio a gente vai utilizar, cada um vai utilizar para poder fazer aula síncrona, e essas combinações todas, elas estão começando a ser ajustadas essa semana. Então, pouco e pouco, a gente vai entrando nos eixos, certo? A gente vai construindo as nossas combinações, para a semana que vem a gente seguir em frente de uma maneira mais segura e fazer um trabalho bom. Vocês querem falar, Vânia, Fernando, aí também sobre essas questões? Oi, Grazi. Então, eu queria também, né, fazer um comentário que, assim, como você disse, essa semana é uma semana inicial de interação, né, que nós estamos nos acostumando, tanto os professores como os discentes. Então, esse momento realmente de primeiro contato, né, os professores vão interagir com as turmas, a gente tem os grupos, né, que os professores devem estar mandando esses links para que as turmas saibam como chegar até a sala de aula. Essa semana vai ser isso, gente. A gente precisa que vocês falem as dúvidas que vocês estão tendo, né? Nós temos aí os canais que estão disponíveis para isso, nós temos os números das coordenações, os contatos nos grupos, né? Através dos líderes das turmas. Nós estamos também presentes nos grupos de WhatsApp, nos telefones, tá? Nos e-mails. Então, não fiquem calados. Se vocês tiverem a dúvida, não está conseguindo acessar, nos informe, nos procure, né? Que a equipe vai conseguir resolver a situação de vocês. Essa semana, realmente, a gente vai ter algumas dúvidas, mas a gente vai conseguir saná-las, com certeza. Perfeito, Fernando. Temos mais alguma pergunta aí, Grazi? Tem algumas. Ismário replicou uma pergunta de Luiz Carlos, mas eu acho que já está respondida, né, Ismário? Se você quiser que eu aprofunde mais um pouco, você escreve aqui, tá? Bira, nosso colega Bira, oi Bira, pergunta aqui, mesmo nas AIMs, teremos conselho de classe? Sim, teremos. Bira, o conselho de classe final está previsto lá no nosso calendário emergencial. Então, ele vai acontecer, se eu não me engano, 21 ou 22 de dezembro, tá? As AIMs termina dia 18 e a gente vai seguir aquele ritual que a gente já conhece, conselho, prazo para recurso, análise de recurso e resultado pós-recurso. Então, um pouquinho antes do Natal, a gente vai ter fechado esses resultados das AIMs. Tem outra aqui, Fernando e Vânia, que é de Matheus. Certo. Vou passar a bola para vocês para eu não ficar respondendo tudo, tá bom? Mande. Então, Matheus, ele pergunta o seguinte: os professores iriam mandar o link da aula no grupo da sala ou nós teríamos que ficar esperando até o horário da aula na plataforma em que o professor dará aula? Então, Matheus, como tem aula amanhã, eu acredito que amanhã, até o horário da aula, os professores devem fazer esse contato com vocês, né, e passar esses links. Para as próximas aulas, esse contato já vai estar estabelecido. Então, dentro da própria disciplina lá no Moodle, né, ali já deve estar disponibilizado o link das aulas de vocês. Então, não vai ser isso toda semana, né, de o aluno ficar esperando ali qual será o link. Isso já vai estar estabelecido a partir desse primeiro contato, né? O primeiro contato, realmente, a gente vai ter isso, de o professor mandar, né, até ali próximo do horário, no grupo, né? Ver os alunos que estão lá matriculados, aqueles que não conseguiram matricular, gente. Os professores, alguns estão disponibilizando uma chave para que o aluno consiga acessar a sua disciplina, e aqueles que mesmo não receberam a chave, vai ser inserido nas disciplinas, né? Ele optou por fazer as AEMP, então ele vai ser inserido naquela disciplina no qual ano ele está matriculado, tá? Perfeito. Oi, rápido. Fala aí, deixa eu só completar. Porque assim, eu estou vendo que os nossos estudantes, eles estão angustiados, que é natural, né? Isso é muito comum, a gente está vendo nos grupos, eles nos procuram de forma individual e a gente vai tentando sanar as dúvidas, né? Às vezes a gente não consegue responder na hora, mas a gente vai lá, depois consegue responder. Mas assim, é como o Fernando falou, tenham calma, tenham paciência. Essa semana é uma semana de adaptação, é uma semana de conhecimento da plataforma, de como vai ser, e pode ser que isso demore um pouquinho para se ajustar.
o que é natural para diante da situação, né, que a gente está vivenciando. Então, assim, tenham calma, procurem a gente nos grupos de WhatsApp, a gente está lá. Os professores estão buscando também a gente, a mim, a Fernando, para serem incluídos nesses grupos, porque já existem alguns grupos formados, né? Então, assim, eles já estão incluindo, já estão buscando ter acesso a vocês, né? Aqueles professores que vão nas determinadas turmas, né? Com as suas disciplinas. Então, assim, a informação vai chegar, a informação, ela vai chegar, pode ser que demore, assim, às vezes não é naquele, né? Como o Fernando falou, seja um pouquinho antes da aula, mas essa semana, até o dia 19, será uma semana de adaptação. Desculpe, Onésio, é o ruído, é porque aqui tem muito barulho de bichinho. Então, faz parte, né? Faz parte do trabalho remoto. Enfim, mas é isso, a gente está disponível, né? Nos grupos de WhatsApp, no próprio... nos números institucionais que foram disponibilizados, nos e-mails. Então, estamos aí, tá? Obrigada, gente. Isso, Andreina, todos os números que estão disponibilizados no Instagram, ele já está funcionando pelo WhatsApp. Você pode interagir através do WhatsApp com esses números que a gente disponibilizou aí, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui também de Kevin. As aulas serão apenas 3 vezes na semana? Kevin, para o integrado, sim, para o subsequente 2 vezes na semana, e a gente leva em consideração, né, o quão desgastante é você ficar no computador por uma frequência muito grande de tempo. Então, para preservar também a sua saúde, para também possibilitar que seu aprendizado seja mais efetivo, nós selecionamos, optamos por ser nesse formato, né? E a própria Resolução 19 recomenda também. Bruninha, como sei qual vai ser minha sala? Bruninha, acho que a gente está aqui também, né, falando desses ajustes, então vai chegar até você esse comunicado, eu creio que você não vai perder isso, e uma conexão importante que a gente tem é com o professor Severino e com o professor Felipe, que eles também vão ser essa ponte entre os professores e vocês, já que eles fazem parte dos grupos de WhatsApp das salas, e isso nos faz com que isso ajude bastante, né, nessa ligação de vocês ficarem sabendo a tempo, né, como o professor João Hermano também colocou aqui, sobre qual plataforma e como é que vai ser feita aquela aula síncrona, tá? Então, essa semana é uma semana de dúvidas e de inquietações, mas creio que da semana que vem em diante a gente vai estar com mais segurança seguindo aqui esse trabalho. Vamos ver, eu acho que não tem mais perguntas aqui. Vai ser a hora da aula de amanhã? Qual vai ser a hora da aula de amanhã, Gabriel? A primeira aula começa às 8, viu, Gabriel? Uhum. Isso. Enquanto vê se chega mais perguntas, Grazi, eu vou aproveitar o momento para ir fazendo os agradecimentos, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à comissão, né, que, como já foi colocado, trabalhou bastante para que a gente conseguisse chegar nesse momento. Né? Gostaria também de agradecer aqueles servidores que, mesmo não estando na comissão, né, se colocaram à disposição, contribuíram, né, estiveram presentes aí em várias discussões, dando ideias, né, lembrando-nos de alguns ajustes. Então, isso ajuda demais o trabalho nosso, né? O trabalho da comissão foi um trabalho, assim, árduo, mas que tem um resultado aí muito positivo. Então, a gente agradece a participação de todos os servidores que se propuseram, né, a fazer esse acréscimo, a nos ajudar, mesmo não estando na comissão, estiveram ali disponíveis, né, se colocaram para poder contribuir conosco, né? E eu gostaria também de agradecer aqueles servidores que vêm fazendo, né, desde 16 de março, vêm aí executando suas atividades, vêm se colocando, né, da forma que a gente tem aí, uma forma nova, desafiadora, de muita dificuldade, né, porque a gente tem que se acostumar, um cantinho em casa para fazer as coisas, os horários são totalmente diferentes, mas se colocaram para também construir, para oferecer para a comunidade, né, o lado social que o IFBA tem a oferecer, né? Nós não estamos aqui apenas para oferecer, né, a aula. Educação não é só isso, tá? Então, a gente
tem feito alguns trabalhos e a gente deseja continuar oferecendo para a comunidade esse lado social também. E a educação de qualidade inclusiva, que é o nosso principal objetivo. Tá? Agradecer também a participação de todos que estiveram aqui hoje, né? Um agradecimento especial à magnífica reitora que se colocou para dividir esse momento conosco, a Marcelo, que vem aí da Univasf, né? Fortalecer essa parceria do IFBA. Nós já estamos aí desenvolvendo um projeto de sanitizantes com a Univasf também. Nós temos contato com o curso de administração, que está estabelecendo uma nova parceria. Então, assim, é um fortalecimento que esse momento traz para a gente. Então, obrigado, Marcelo, por participar aqui do IFBA em alguns outros momentos também. Ao professor Altair, né, que está desenvolvendo essas atividades e tem sempre se colocado aí para nos ajudar, entre outros que estão também fazendo esses momentos acontecer. A equipe de TI, Heraldo, Messias, Lucas, Onésio, né, que sempre está aí oferecendo soluções, né? A gente grita com dúvida e Onésio aí, o pessoal de TI vem nos ajudar. A professora Juliana também, que fez um trabalho na coordenação, hoje está fazendo um trabalho aí na Prodim, mas tem nos ajudado aqui no campus também. A professora Fernanda, que esteve à frente da coordenação aí de segurança, né? Desenvolveu um trabalho maravilhoso, e agora Felipe está à frente, mas ela continua aí nos ajudando. Então, eu agradeço a todos que contribuíram até aqui, né? Tanto os técnicos quanto os servidores terceirizados que, mesmo não aparecendo, estão lá no campus, né? Fazendo suas atividades, realizando suas atividades para que nosso campus se mantenha vivo. Então, um agradecimento especial também para todos e todas. Obrigada, Fernando. Só reforçar aqui que o pessoal, a equipe de TI é fantástica no nosso campus, né? Sou muito grata, né, de trabalhar com essas pessoas, Heraldo, Onésio, Messias, Lucas, e dizer que no nosso canal do IFBA Juazeiro no YouTube tem disponível todas as aulas, todas, tem mais de 20 aulas, se eu não me engano, né? Cada uma bem explicadinha, bem direitinha, então não há como não ficar craque no Moodle, é só você acessar, assistir, e vai dar tudo certo. Grazi, e agradecer você também pelo belíssimo trabalho hoje, né? Aos intérpretes que estão aí, né, fazendo todo esse trabalho, né? A professor Tiago, que vem com, né, seu dom, nos oferecer aí esse momento de tranquilidade. E a Roberto, nosso artista, que vem logo em seguida aí trazer um momento lúdico para a gente, né? Perfeito, e agora eu vou chamar ele, né? Eu ia completar, Fernando, porque assim, você contemplou tudo que eu gostaria de falar, né, os agradecimentos a todos, né, a sua fala me contempla, agradecer, assim, e sintam-se acolhidos e abraçados por mim, em breve, quando estivermos presentes, darei um abraço apertado em todos, se Deus quiser. E, assim, falar que Felipe e Severino têm sido duas pessoas, assim, muito, muito maravilhosas nesse processo, né, com muita paciência, muita dedicação. Quero agradecer imensamente Felipe, que chegou, né, agora, já pegou o bonde andando, né, Felipe? E pegando já o que Fernanda tinha deixado já estabelecido, que fez também um belo trabalho, Fernanda, ela sabe do meu agradecimento, mas assim, ele pegou já o olho do furacão, né, Felipe? Então, assim, ele conseguiu, tem dado conta, junto com o Severino. Muito obrigada pela parceria de vocês conosco. A Tiago sempre, né? Muito obrigada. A Roberto, que está sempre conosco também. É isso, gente. Muito feliz por esse momento. Foi um momento enriquecedor demais. Vou sair daqui hoje, assim, feliz da vida mesmo, por saber que as coisas deram certo, né? Desde o comecinho, o início do planejamento e até agora, as coisas só tendem a serem melhores, né? Disso eu não tenho dúvidas, porque estamos juntos, unidos, né? Sempre. Obrigada, Roberto.
Um beijo, obrigada, viu? Estou por aqui já. Saudade. Então vamos lá, toque aí, toca, Raul. Pronto, minha gente. Só para finalizar aqui também agradecendo a Luciana e a Jonathan, viu? Muitíssimo obrigada a vocês. Ó, eu aprendi esse gesto, pelo menos no curso de Libras, né? O obrigado em Libras. E quero aprender muito mais. Vocês são super, hiper, mega importantes para a gente. Valorizo demais o trabalho de vocês. Um grande beijo e abraço apertado. E chamar agora Roberto para fazer sua apresentação. Nosso cantor, né? No nosso campus a gente tem muita arte. Cantor, não. Eu tô achando muito divertido isso, participar de todos os eventos, porque eu tô me descobrindo um cantor que eu não sou. Mas vamos lá. Fernando me pegou um pouquinho no susto, queria também saudar todo mundo, Luzia, Fernando, Vânia, Severino, Felipe, todos os professores, nossos estudantes, todo mundo que está aqui, os servidores. Fernando me pegou hoje um pouco de surpresa, porque ele me avisou, mas não deu aquela confirmação. E aí eu preparei aqui uma música rapidinho, assim, que diz muito para mim, eu acho que diz muito dessa ideia, desse momento, tudo, a gente está voltando, né? Então eu vou tocar uma música que chama Tudo Novo de Novo. Vamos começar colocando um ponto final. Pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar. Hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, gritando nada é tão triste assim. É tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar no alto onde subimos. Vamos celebrar nossa própria maneira de ser, essa luz que acabou de nascer, quando aquela de trás apagou. E vamos terminar inventando uma nova canção, nem que seja uma outra versão, pra tentar entender que acabou. É tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar onde subimos. Tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar no alto onde subimos. Mergulhar, vamos mergulhar. Mergulhar, vamos mergulhar. Mergulhar. Obrigada, Beto. Muito obrigada pela apresentação linda. E assim nós encerramos a nossa transmissão dessa aula inaugural. Agradeço a presença de todas, de todos, de todes. E vamos à luta, né? Educação é uma luta. A gente pode se perder um pouquinho e ter algumas dificuldades, mas a gente vai se ajustar e vai seguir em frente. E a gente vai segurar na mão do outro para a gente fazer um trabalho bacana. Um beijo e um abraço para cada um de vocês que estiveram aqui.